Bom dia. Vou pedir aí só para Denise, se você puder me dar um... Tá tudo certo, né? Com a imagem aí, tudo ok? Ok. Maravilha, obrigado. Bom dia, bem-vindos a mais uma aula. Essa é a aula que abre oficialmente, né, o 5º módulo, a aula de aromaterapia capilar humanizada. E nesse módulo, nós vamos aprender muitas técnicas e vamos ter muitas dicas, práticas até, né, e visuais de como utilizar a aromaterapia capilar do liso ao crespo. Lembrando que nesse módulo a gente tem hidroterapia dos fios, fisioterapia dos fios, temos desprogressiva sem química, que é a transição capilar 2.0, né, preparação de pré e pós-químico, e temos também a aromaterapia capilar e a aromaterapia além dos cabelos, né, que é o nome, na verdade, dessa disciplina. Antes da gente começar nessa aula, eu quero só ajustar alguns detalhes da aula anterior. Na aula anterior a essa, que ficou no módulo de cima, na personalização de protocolos, lá na parte complementar, tem um vídeo que ele é essencial para a sua formação, tá bom? Mesmo estando na parte de leitura complementar, ele é um vídeo do curso, você precisa assistir aquele vídeo. Se você não assistiu, aconselho você pausar aqui e voltar lá para assistir, isso é muito importante. Houve uma questão na última aula, depois uma aluna me mandou, na verdade a professora Kátia, ela é professora também de tricologia, ela mandou uma pergunta sobre um sabonete que eu comentei de anti-envelhecimento. Eu comentei da formulação dele, eu li a formulação dele, ele é feito pela Era Verde, né? E ali nós temos uma questão sempre a avaliar e levar em consideração sempre, levar em consideração que esses shampoos, esse sabonete anti-envelhecimento, por exemplo, como ele é barra, né, o pH dele, no caso, é um 7,5, o que não é o pH fisiológico da pele, do rosto. Né? Então a gente precisa entender qual é a funcionalidade, qual é o método de utilização, isso até é uma coisa que vocês viram bastante no curso aqui, quando eu falei sobre quando a gente passa um produto para uma cliente, quando a gente passa um cosmético, um protocolo, um shampoo, um leave-in, é a sua responsabilidade, eu lembro que eu já falei disso, é a sua responsabilidade explicar como ela vai utilizar, quantas vezes por semana ela vai utilizar, qual a quantidade que ela vai utilizar, né? E ensinar todo o mecanismo, não é só passar para ela o produto. E a professora Kátia me mandou essa pergunta, ela mandou, Pietro, como fica essa questão do pH não ser o pH fisiológico, né? E eu falei para ela, olha, realmente, esse sabonete, ele é um sabonete que é para uso esporádico, né? E ele foi formulado, personalizado para mim, para que eu pudesse utilizar dessa forma. A Adriana, da Era Verde, ela não tem só produtos personalizados, ela tem vários tipos de produtos, né? Eu já conhecia esse produto, e alguns produtos, dependendo do tipo de pele, ela autoriza ou não você utilizar dessa forma. O que ela me respondeu sobre essa questão é que, às vezes, o correto para essa situação é um líquido medicinal, que ele é mais aquoso, ele é diferente, né? E aí o pH não fica igual um sabonete, por exemplo, barra, como é o caso dos de barra, a maior parte deles tem esse pH 7,5, tá bom? Mas o sabonete em barra também ele pode ser utilizado no corpo todo, né? E se ela tem alguma necessidade, se a pessoa tem alguma necessidade especial no rosto, a pessoa tem outros caminhos, né? Então, cada rosto apresenta características e necessidades diferentes. Lógico, se a gente for falar de uma margem geral, a gente nunca vai escolher um sabonete, como a gente nunca vai escolher um shampoo, que faça extrema alteração de pH, como eu já falei numa outra aula, vou até colocar aqui de bônus, numa aula que eu fiz, acho que numa live, que eu falei sobre acidificação, sobre a parte de acidificação, e a gente conversou bastante sobre bicarbonato de sódio, sobre vinagre e tudo, e eu apresentei ali os picos, né, de pH que não são legais para o couro cabeludo, mas depois se assiste aí o material complementar, e aí você presta atenção e estuda isso. Mas nesse módulo aqui também, nesse 5º módulo, nós vamos ter a participação de algumas marcas de cosmético, né, que vão contribuir aí com o processo cosmético desse módulo, e nós vamos entender algumas particularidades de marcas que trabalham
esses conceitos de mudança de pH e pH não fisiológico, tá bom? Então, para colocar aqui para vocês, como terapeuta capilar humanizados, tenham bastante atenção nessa questão do detalhamento. Sempre que uma cliente, sempre que você colocar algum conteúdo na internet, você preparar um vídeo, né, no seu Instagram para divulgar o seu trabalho, qualquer questionamento é importante que você responda, tá bom? Que você possa realmente entregar ali, solucionando todas as dúvidas. Então, eu fiz questão de dar essa oportunidade aqui para que a gente possa abrir esse módulo. De repente, você também ouviu isso lá e você ficou com essa dúvida. A gente abrir aqui, e é um sabonete também com base em óleo vegetal, com óleo essencial, ele tem toda uma formulação específica também, apesar de ser fitoterápico, ele está dentro do conceito de aromaterapia também. E ela deixou aqui de dica, então, a Adriana, que faz a formulação, que existe a possibilidade também desse sabonete líquido, né, que é uma composição interessante para o rosto, tem maior aceitação, né, se a gente for dar uma indicação mais genérica, vamos dizer assim, que possa ter menos risco, né, de não se adaptar, ou até para uso diário, que era a questão em que a professora Kátia me perguntou, tá bom? E aí se torna mais apropriado. E aí tem a questão também de não precisar lavar o rosto com sabão, né? Então existem também conceitos de lavar o rosto com um pó de plantas, tá bom? Eu vou colocar aqui de material complementar dentro do curso para vocês, esse pó de plantas para vocês conhecerem, para poder fazer a limpeza, e é o que as mulheres mais têm utilizado ultimamente, né? Como abordagem naturalista, tá bom? Então, assim, antes da gente mergulhar definitivamente nesse módulo, eu quis abrir esse conceito aqui para te dizer assim, guarda sempre que na aromaterapia capilar e na aromaterapia também não capilar, tem duas palavrinhas que não vão existir, né? Que é o quê? Nunca e sempre. Né? A gente não pode trabalhar muito com esses polos, assim, a gente não pode cristalizar muito as coisas aqui. A gente não pode considerar que, porque é natural, nunca vai ter um processo de irritabilidade, um processo alérgico, ou qualquer situação como essa. E o sempre, a gente não pode dizer assim também, sempre, com certeza absoluta, vai dar certo, no sentido de, não estou dizendo no quesito de não ter eficiência, estou dizendo no quesito de, por exemplo, eu já usei sabonetes e já usei desodorantes que me davam, tipo, sei lá, coceira na pele, entendeu? Dava coceira nas regiões de pelo, davam coceiras. Então, a gente não pode generalizar, a gente não pode cristalizar isso daqui como uma receita pronta. A gente tem que ter bastante responsabilidade e a gente tem que medir, né, como é que tudo isso funciona, como que as pessoas têm a aceitação. É normal isso, né? Isso é comum. Eu comentei na última aula, eu lembro, já comentei em outras, que eu conheço uma pessoa que tem alergia a kiwi, né? Então, a pessoa come o kiwi e a pele dela fica toda assim. Na verdade, se ela encostar no kiwi, ela já fica toda empipocada. Então, a gente precisa ter isso como consciência, tá? Primeira coisa que não pode faltar quando você vai atuar no seu salão, no seu spa capilar, no seu dia a dia com a aromaterapia efetivamente, né? É você deixar bem claro quais são os deveres, né, dessa atuação e quais são os direitos, né, do seu cliente. Então, os deveres, você tem os seus deveres e os seus direitos como um profissional, como terapeuta capilar, mas o cliente também. Por quê? Desde a anamnese, desde a avaliação, desde todo o processo que nós investimos 4 módulos de extração do que é o nosso cliente, do que ele está vivendo, tudo, a gente precisa, como dever, o cliente tem que ter a consciência de falar para você tudo que ele está fazendo, tudo que ele está tomando, tudo que ele já teve de experiência, né? O dever realmente de contar a verdade, o que não é um fator muito simples, às vezes, no dia a dia. Como assim, Pietro? Por exemplo, vocês já sabem, já viram em outros módulos aí, que quando a gente faz a profilaxia com o eco, por exemplo, você tem que ficar 21 dias sem química antes e 21 dias sem química depois. Né? Existe até alguns direcionamentos da fábrica que mudou isso, que faz isso para uma semana, 10 dias, e alguns alunos até me perguntaram no desenvolvimento dos módulos,
eles me perguntavam assim, Pietro, mas eu falei lá na fábrica e falaram que pode com uma semana. Né? O que você acha? Eu sempre falo assim, olha, eu sempre indico aquilo que eu considero mais seguro. Né? Eu sempre vou trabalhar com uma margem de risco mais baixa. Né? Eu não quero pôr em risco nem o cliente, nem o meu trabalho, nem a credibilidade do que a gente realiza e muito menos ainda a saúde capilar do cliente, tá bom? Então, é um dever do cliente que ele te fale todos os detalhes, né? Então, você tem que, desde o começo na aromaterapia, não é porque ela tem uma raiz natural e porque ela é realmente extraída de plantas, de sementes, de flores, de frutas e de outras partes, enfim. Não é porque ela tem essa característica que ela não apresenta nenhum risco. Então, você tem que realmente comentar com a sua cliente que ela precisa te contar qualquer situação. Vou dar um exemplo. Tem óleos essenciais que são incompatíveis com anticoncepcionais. Né? Eu vou colocar de material complementar para vocês aqui embaixo, nesse módulo, o link de um material de pesquisa de mais de 10 anos de publicações com várias regrinhas do ambiente feminino e da utilização de óleos essenciais, tá? Ele vai estar aí para vocês estudarem ao longo da vida, ao longo do processo, né? Para vocês estudarem só aqui no curso. Então, vocês pesquisarem, lá tem um materialzinho de busca, você pode colocar temas lá, né? Diabetes, você pode colocar outras questões, que é para facilitar ali um material que fique simples para vocês terem mais informação, e informação que vai além daquilo que tem a ver com o nosso conteúdo, né? Mas informações de segurança, vamos dizer assim, da utilização e do cruzamento, do entrecruzamento da aromaterapia capilar com outras questões, tá bom? E o direito o cliente tem o direito de você esclarecer para ele o que você está usando. Muitas vezes, você vai preparar um blendzinho, né, uma sinergia, você não precisa falar quantas ml ou quantas gotas tem ali. Você pode dizer que você preparou, mas é importante você falar. É um direito que ele saiba. E, na verdade, esse direito dele saber o que tem ali pode ser uma proteção para você. Por quê? Porque, às vezes, você comentando com ele, aqui tem o óleo vegetal de rosa mosqueta e óleo essencial de bergamota e óleo essencial de lavanda. E aí, às vezes, ele pode lembrar, nossa, eu lembrei agora, sempre que eu passava um produtinho que eu tinha de lavanda, me dava uma alergiazinha de uma rinite alérgica, né? Um exemplo, estou dando um exemplo só. Então, é importante que você abra isso para que você tenha a oportunidade de evitar riscos de irritabilidades que já existe a consciência. E também para você, eu aprendi isso uma vez num ambiente hospitalar, eu aprendi que quando eles trazem um medicamento, um soro, quando eles trazem ali algo que eles vão colocar na veia do paciente ali, a prática de falar o nome do paciente no caso, né? E falar o medicamento que está tomando, tudo, é uma prática também de leitura para que eles confirmem e tenham a convicção e a certeza, eles mesmos, né? Do que eles estão fazendo. Então, é conferindo a embalagem, conferindo se realmente as dosagens estão certas, né? Porque às vezes, sei lá, preparou sem muita consciência ou preparou na correria, né? Eu acho que não é o caso de quem trabalha com terapia capilar, mas, enfim, vamos supor que aconteça, né? Ou que você tenha preparado já um blend, uma sinergia que você vai usar ali. Até uma aluna perguntou lá no grupo de estudos, ela perguntou, Pietro, eu posso preparar muito tempo antes essas sinergias, né? E eu falei, não, é bom que você não prepare antes, na medida do possível você prepare no momento da utilização, mas se você for preparar antes, que você prepare microdoses, né? Se você for deixar a cliente levar alguma coisa, ou se você for deixar alguma coisa no salão para você, ou se você for criar um lugar ali onde você vai guardar os vidrinhos com o nome da cliente, a data que você colocou, o que tem dentro ali, né? Colocar um adesivinho da data de preparo, a quantidade que você pôs, tudo certinho para que não tenha nenhum risco, tá bom? Isso é muito importante, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração. Mais duas questões aqui, antes da gente entrar na tela do 5º módulo da aromaterapia. Eu preciso te lembrar que nós temos como
terapeutas capilares humanizados, nós temos uma parceria com algumas marcas. Uma dessas marcas é o Slow Beauty, que é um dos maiores portais de produtos orgânicos, naturais e de extração natural que tem no Brasil. Se você não fez ainda o seu cadastro comigo, ou aí no curso que tem aí explicando no material complementar, mas se você não fez, você pode e eu aconselho que você faça, porque você não tem nada a perder com isso. Se você fizer, você vai ter a oportunidade de comprar produtos com desconto, vai ter a oportunidade de indicar produtos para suas clientes e elas também terem um desconto e ainda você receber na sua conta um benefício, uma participação da compra que elas fazem no site. Então, eu aconselho que você faça, porque se você fizer e não vender nada, você não perde nada, tá bom? Mas não é só isso, não é só a questão comercial. Eu coloquei aí no curso o material que eles mandam do detalhamento dos produtos, como o produto é testado, se o produto é vegano, se o produto tem qual óleo, qual é a fórmula dele, tem aí detalhamentos e eu volto a dizer para vocês que é essencial que vocês estudem todos os materiais de cosméticos que eu tenho colocado no curso para vocês, tá bom? Fora isso também nós temos descontos em várias marcas de óleos essenciais, né? Vocês têm como alunos um cupom de desconto para comprar com preço especial na Sâmia e em outras unidades aí de parceiros, tá bom? Então vamos em frente, porque senão depois vocês me mandam aonde eu compro, que marca eu uso. Sempre é uma pergunta que sempre vem embaixo da aula, então é importante eu comentar com vocês. Vamos em frente. Pietro, tem mesmo como trabalhar a aromaterapia do liso ao crespo? Com certeza absoluta. Tem como trabalhar a aromaterapia não só do liso ao crespo, mas como eu falei na última aula, né, tem como trabalhar até com os homens que são carecas. Na nossa próxima aula, depois dessa, nós vamos falar sobre protocolos e receitas, né? A gente já falou algumas receitinhas na aula anterior, a gente tem algumas receitinhas aqui, mas a gente vai falar várias receitinhas mais focadas no nosso próximo módulo, nossa próxima aula dentro desse módulo. Mas aqui eu tenho um exemplo de uma aluna desse curso, inclusive, de uma terapeuta capilar, que é a Sônia. A Sônia, ela criou essas mini doses, né, de produtinhos personalizados que tem a ver com o módulo anterior. Dá até para ver ela aqui, ó, bonitinha, tirando a foto. E aqui ela personaliza com o logo dela, né, e potinhos. Eu aconselho que além desse quesito aqui, assim, quando você personalizar, coloca uma etiquetinha atrás do outro lado, que você pode colocar até a caneta, nome da cliente, tá bom? Dosagem ali do que você usou, você pode colocar até um nome técnico para você saber o que é, você não precisa escrever a marca, nada disso. E data, põe a data, não esquece disso, tá bom? Um básico bem estruturado, fazer o simples bem feito, tá bom? Isso serve tanto para microdoses de shampoo, como também para blends da aromaterapia. Vamos aqui em frente. Aí, como nós já sabemos, mas eu quero potencializar esse entendimento aqui de uma forma até mais visual nessa aula agora, o sistema límbico, ele é conhecido como cérebro emocional, né? Onde estão todas as estruturas onde a gente tem um impacto de respostas emocionais. Então, é onde a aromaterapia, ela age não só no cabelo, a gente já sabe, a gente já falou disso, mas ela age no nosso cérebro e na parte emocional, e ela tem respostas emocionais, tá bom? Agora aqui eu quero falar uma coisa com vocês muito importante. Não sei se vocês usam aromaterapia na vida de vocês, ou se vocês usam no atendimento ao cliente de vocês. Mas é muito importante entender que a aromaterapia, ela muitas vezes, ela vai provocar a quebra de processos que estão cristalizados em nossas emoções, tá bom? O que isso significa? Eu já fiz sessões de aromaterapia em clientes e a cliente, de repente, depois da sessão, ela falava assim, olha, eu não sei porquê, cara, eu tô chorando, eu tô, tipo, sei lá, tô emocionada, e eu falava, mas você tá bem? Ela falava, não, eu tô bem, mas eu tô meio emocionada, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô chorando. Por quê? Porque muitas vezes a combustão, vamos falar assim, né, da utilização de um processo de aromaterapia, por isso que deu o nome dessa disciplina logo no começo do curso, eu chamei de aromaterapia além dos cabelos, porque ela vai atuar sim no cabelo,
do liso ao crespo, no couro cabeludo, que é a extensão da pele, que é a parte de pele mesmo, mas você não tem como segurar isso, né? Você não tem como reter as respostas emocionais. E respostas emocionais não são somente um mar de rosas, vamos falar assim, né? Vamos usar essa expressão. Como assim um mar de rosas, Pi? Não quer dizer que porque você está usando aromaterapia, a pessoa não vai ter um processo de se esvaziar de coisas que talvez ela nem lembre do fato, ou ela nem entenda especificamente o que está acontecendo, mas ela pode sofrer um impacto de coisas que estão internas, guardadas, angustiadas, coisas até ocultas, como eu falei na última aula, né? Coisas que estão até, entre aspas, esquecidas, né? Coisas que estão ali travadas no nosso corpo físico, porém não palpável, né? Então elas estão travadas às vezes na nossa região do laríngeo, às vezes na nossa região mental, às vezes na nossa região cardíaca, emocional, e isso não é místico, tá? Isso é real. Nós, seres humanos, nós vamos travando coisas, nós vamos cristalizando mesmo, essa seria a palavra, né? E isso vai nos tornando, vai nos machucando internamente, e muitas vezes o nosso cérebro, ele também tem uma inteligência que ele sozinho, ele tenta apagar, cancelar, ele tenta excluir aquilo da sua memória, mas às vezes ter tirado isso da sua memória ou não, estando também na sua memória, não significa que usando aromaterapia você não vai ter algo que possa aparecer, tá bom? Tinha um exemplo que eu escutei uma vez, um professor falando, ele dava esse exemplo com relação a um copo com água, né, e um pouquinho de terra. Então, ele falava assim, ali tem o copo com água, né, que é o nosso corpo, e a terra seriam as sujicidades emocionais, né? Seriam as sujeirinhas emocionais que estão internas ali, conscientes e inconscientes. Tá bom? Quando a aromaterapia atinge o sistema límbico, que não tem como você controlar, é inconsciente, por exemplo, você aplicando um tratamento numa cliente, num cabelo, você recebe o impacto daqueles óleos, da mesma forma, né? O seu cérebro recebe o impacto daqueles óleos. Então a gente precisa ter muita atenção com relação ao que eu estou usando, como isso impacta o meu sistema límbico, e lembrar, como ensinei na última aula, que sempre ele vai atuar de 3 formas, né? Medicinal, lembra que eu falei que quando a atuação no corpo mesmo, né? A parte emocional, que como ele atinge a sua mente, tá bom? E a parte dermatológica, como ele atinge a sua pele, né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso, aprofundar um pouquinho mais disso em outras telas aqui. Dentro desse conceito, a gente continua guardando na nossa mente de terapeuta capilar humanizado que nós também vamos navegar com a cliente num tratamento trino, né? O que é um tratamento trino, Pietro? A gente começa na questão do existencial, dela ter a consciência, né, do que ela está recebendo e de quais são os impactos que aquilo tem, não só físicos, não só estéticos, não só capilares, mas o que aquele óleo também pode impactar, né? Como se fosse efeitos colaterais positivos, mas mesmo positivos, eles podem ter uma explosão, vamos chamar assim, um efeito, né, que possa tocar em partes que vão desobstruir, vão trazer melhoras, vão colocá-las, vai colocar a pessoa naquela terceira parte que eu falei, que é o flow, vai dar leveza, liberdade, vai sentir um alívio com relação a várias situações, mas a gente precisa entender que isso é um processo, e nesse processo podem aparecer coisas, né? Podem transbordar coisas aí, e é muito importante uma conexão com a sua cliente num processo de atendimento de terapia capilar ou de aromaterapia capilar humanizada. Você precisa entender que sim, né? Sim, você tem que trabalhar com os óleos essenciais e vegetais com uma consciência que eles são um medicamento volátil, né? Que significa, a pessoa não precisa tomar, basta ela inalar ou basta ela ter contato aromático com aquele medicamento, ela vai ter uma explosão de situações, né? Um exemplo mais bizarro do sistema límbico é quando você imagina aquelas
câmaras de gás, né? Bizarras, ou quando você imagina aquelas anestesias que os caras colocam alguma coisa assim na parte nasal, e aí solta um negocinho, aquele negocinho que solta, blum, apaga, porque ele entra, né, nas vias nasais ali, na parte de olfato, nariz e tal, ele atinge o cérebro e ele desliga. A aromaterapia, ela tem esse processo de atingir diretamente o sistema límbico. Então, consciência na aromaterapia, além dos cabelos, tá bom? Eu trouxe aqui uma inspiração, deixa eu ver se eu pulei uma tela. Isso. Eu não sou um estudioso aprofundado em metafísica, mas eu trouxe aqui como inspiração para essa aula, né? A gente vê ali na etimologia da palavra metafísica, do grego, a gente vê além da natureza concreta, além daquilo que é palpável, que é físico, né? Que é tocar, que é, né? E a gente vê na metafísica existencial, o que me chamou muita atenção aí, quando eu comecei a fazer a preparação dessa aula, e tem até uma das alunas aí que é uma aluna que estuda metafísica, ela sempre comenta várias coisas aí comigo e no curso. Então, entende-se que a racionalidade sobre o ser na existência significa possuir a racionalidade do próprio em si, né? Ou seja, o famoso pensar em você, estar consciente e racional do seu próprio em si, em você, né? Então, entender que sim, a aromaterapia, ela libera essas emoções. Você vai ter um contato existencial, né, com a sua cliente, ou melhor, a sua cliente vai ter um contato existencial com ela mesma. Ela vai ter um processo que vai trabalhar a existência, processo racional. Então, muitas coisas vão vir à mente dela, vão trazer clarificação, né? Ou compreensão, ou até falta de compreensão, mas muitas coisas vão cair em si, cair na real, vão aparecer. Tá bom? Guarda bem esse conceito, porque isso é muito importante. Tá bom? Qual é a função da aromaterapia capilar, Pietro? Do liso ao crespo, num cabelo grisalho, numa senhora, né? Ontem eu me lembro que eu recebi uma foto, eu só não vou mostrar aqui na aula a foto porque é de uma cliente, eu não a conheço, mas eu gostaria muito de mostrar. É uma senhora, e não muito senhora também, de 50 e poucos, 50, acho que 57 anos, e ela teve uma perda razoável frontal, já meio cicatricial, que significa que ela já não tem nada de pelo, né? Já tá aquela coisa bem fechada da pele, assim. E a maior ferramenta dentro dos protocolos capilares é você entender que o terapeuta capilar, na aromaterapia que eu falei, além dos cabelos, é você que vai fazer um acompanhamento individual com o seu cliente. Então, para isso você já sabe que você vai traçar um plano de hábitos, e esse plano de hábitos, tanto no salão, no spa, quanto em casa, eles têm que ir dinamizando os dias. Eu nem sei se essa palavra dinamizando existe, mas eu a usei e vou explicar o significado dela, tá bom? Pelo menos na minha cabeça. Vamos ver se existe aqui, se existe essa palavra. Existe sim, tá bom? Então, dinamizar é tornar enérgico, aumentar a atividade de incentivar, aumentar a eficácia terapêutica de um medicamento por diluição e trituração. Que lindo, existe. Então, dinamizar é exatamente você, e eu coloquei aí dinamizar os dias, né? Por que dinamizar os dias? Muitas vezes na aromaterapia, quando a pessoa não trata o cabelo, ou não trata a saúde capilar, ou a beleza com a aromaterapia, ela talvez não esteja aproveitando a maior eficiência ou a maior qualidade dos dias dela, né? Tem uma frase famosa, uma frase talvez do rei Davi, não tenho certeza, acho que do rei Davi talvez, que ele diz assim que um dia na presença, né, do Senhor são como 1000 dias em qualquer lugar. Acho que é assim a frase, se eu não parafraseei errado, mas eu acredito que seja assim mesmo. Mas o conceito dessa frase, ela quer dizer o quê? Um dia são como 1000 dias, né? Um dia na sua presença são como 1000 dias em qualquer outro lugar, é o quanto aquele um dia é valioso, né? Então, dinamizar um planejamento de hábitos de terapia capilar, criar um acompanhamento individual de seus clientes, é dinamizar os dias, é fazer com que cada dia ele possa valer muito, né? Ele possa ser
valorosamente preparado nos altos cuidados, nos produtinhos que vão usar, né, para que a performance daquele dia, não só performance dos fios e do cabelo, mas a performance da vida daquele cliente, da saúde daquele cliente, leia-se saúde capilar não só física, a gente já sabe, saúde capilar impacta, sim, os efeitos emocionais, né? Não só por causa da aromaterapia, mas porque o cabelo, ele atinge diretamente, a gente já sabe, o aspecto emocional de uma cliente, a ponto, por exemplo, da cliente de ontem, 50 e poucos anos, ela teve uma perda frontal do cabelo muito forte, né? E, obviamente, uma mulher vaidosa, uma mulher que quer se ver bonita, uma mulher que não quer ficar sem cabelo, ela gostaria, obviamente, de ter um processo de envelhecimento, como essa moça muito linda, uma senhora maravilhosa, né? Muito bonita, e o cabelo muito farto, tudo bem. Só que, além do cabelo farto, é essa coisa da beleza que resplandece, né? Do sorriso e de estar bem internamente. E a aromaterapia, ela vai ter esse impacto de tornar cada dia, por mais efêmero, por mais passageiro, por mais veloz que seja um dia, fazer com que aquele dia seja extremamente vivido de uma forma valiosa, amplificando a vivacidade de nossas clientes. Esse é um grande diferencial do terapeuta capilar humanizado. Eu até conversei ontem um pouquinho com a Dayana no telefone, e que é a profissional que está cuidando dessa cliente, e eu falei para a Dayana assim, Dayana, essa cliente, ela tem pelo menos 30 anos, né, para chegar perto dos 90, para chegar aos 87, se eu não me engano. E eu falei, e ela me mostrou uma foto dessa cliente de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, ela não tinha essa perda, ela tá com 2 dedos, assim, de dilatação, de perda de cabelo careca mesmo, tá? Não tá com pouco cabelo, não. Cicatricial mesmo, e perdeu o cabelo mesmo definitivamente ali. E aí, eu falei para ela, nós temos 2 caminhos agora aqui, né? Primeiro caminho, manter o restante do cabelo, para que daqui 10 anos ela não tenha avançado mais ainda, para que ela não tenha ficado mais ainda sem cabelo, primeira coisa. A terapia capilar vai agir, vai atuar aqui com os tônicos, com os tratamentos, com tudo, porém, nós podemos fazer com que ela viva agora os próximos 30 anos da vida dela dinamizados, né? Talvez os próximos 30 anos, com o apoio da aromaterapia capilar traçada num acompanhamento individual, num planejamento de hábitos e um objetivo de dinamizar os dias desse ser humano, dessa pessoa que está ali, né? Não só fazer uma hidratação, não só fazer uma reconstrução, que está tudo bem também, só fazer uma hidratação, mas entender que toda hidratação, toda umectação, todo processo que envolva a aromaterapia, ele é também terapêutico e ele então vai impactar, aumentando a qualidade de vivacidade dessa pessoa, e ela pode viver não só 10 anos preservando o cabelo, como ela pode ter uma vida muito melhor. Então, os próximos 10 anos, de hoje a 10 anos, tratando com a terapia capilar humanizada, com a aromaterapia capilar, ela pode ter uma sensação de que ela pode, por exemplo, falar assim, depois de 10 anos tendo acompanhamento, ela pode ser, por que eu não passei os meus outros 50 anos fazendo isso? Por que eu esperei 50 anos para viver bem, vamos dizer assim, né? Para usar dos mecanismos da minha saúde, da minha beleza, da minha estética, da minha imagem, por que eu demorei tanto para despertar para isso, né? Então, obviamente, não é com uma característica de lamentação, mas é trazendo aqui uma reflexão para vocês, porque eu quero que isso fique maximizado no entendimento de vocês como terapeuta capilar, que a aromaterapia, ela não é só vou usar coisas naturais, mas sim, eu vou impactar a qualidade de vida das minhas clientes. E isso muda o status profissionalmente da sua função e da sua atividade profissional instantaneamente, correto? Vamos em frente. Então, assim, quais são as áreas que um terapeuta capilar vai atuar? Criando blends, criando personalização. Pietro, você falou no começo dessa aula sobre a Slow Beauty, né? Slow Beauty tem lá centenas, dezenas de produtos que já são formulados, que tem a raiz na aromaterapia, né? A maior parte dos produtos tem ali, já são formulados, já tem a composição pronta. E você falou da Sâmia. E aí na Sâmia nós vamos ter, por exemplo, máscara base, shampoo base, nós vamos ter outras coisas para a gente poder personalizar alguns processos. Então você pode,
num projeto terapêutico de uma cliente, você pode ter produtos que já estão formulados, você pode e deve, acho que isso já está claro, formular coisas, né, personalizar coisas para a sua cliente. Você deve fazer isso. Isso é essencial para que ela realmente tenha um atendimento humanizado e um atendimento personalizado, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho mais desse conceito para frente aí. Aonde eu posso atuar, Pietro? Primeira coisa, shampoos multifuncionais. O que é um shampoo multifuncional, Pi? Shampoo multifuncional pode ser um shampoo que vai ser utilizado para trabalhar, por exemplo, a raiz oleosa dela, né? E um impacto límbico. Então, eu vou colocar ali, naquele shampoo lá base, um óleo essencial que tem impacto tópico, né? E que tenha uma pré-determinação de atingir uma ideia, né? Um conceito de equilibrar, de reconfigurar, né? Como eu falei aí, recodificar, como a gente falou, e tem até uma matéria que eu vou falar mais de recodificação capilar. Mas a gente pode criar shampoos funcionais. Lembrando que não é só para uso home care. Você pode criar ali uma microdose de shampoo multifuncional para sua cliente. Então, a cliente chegou, você sabe que ela tem um quadro estressante, você sabe que ela está num processo X, você já vai criar alguma coisa para ela multifuncional. Então, multifuncional, leia-se, ela vai atingir a necessidade específica do cabelo e ela vai também impactar uma questão mais psicoemocional, tá bom? Fora isso, nós temos as loções renovadoras, né? As loções renovadoras podem ser desde blends, onde ela vai usar como day after, até também loções, mesmo no sentido de tônicos, de coisas que a gente possa criar um processo de renovação de brilho, né? Loções renovadoras de brilho, então loções renovadoras de ânimo. Então, por exemplo, quando você já sabe que a cliente ela tá passando por um processo sei lá, de baixa autoestima com relação à imagem dela, ela não está bem, ela está saindo de um relacionamento e o cabelo dela também não está legal, ela não está gostando do cabelo, porque elas trazem essas abordagens para a gente, elas misturam esses ambientes, né? Então aí a gente não vai tratar ela psicologicamente, mas sim, na aromaterapia capilar a gente vai usar desses benefícios para pensar num conceito, então, de uma loção renovadora, e essa loção pode sim ter esse processo de renovação, de haste, de fio, mas de renovação também de impacto emocional, uma característica importante. Lembrando, tem um nome que eu criei, que eu gosto muito, que é essa reposição lipídica existencial. É o quê? Se você criar aqueles antigos serums, né? Antigamente as clientes gostavam daqueles olhinhos, então elas compravam vários olhinhos, só que era tudo base óleo mineral, era tudo ruim a maior parte, mas elas compravam aqueles siliconezinhos, aqueles olhinhos. Muitas mulheres, né, de determinados tipos de cabelo, que nem toda mulher gosta de óleo, mas muitas mulheres, elas tinham esse hábito, né, de ter um olhinho ali na bolsa. Então, eu criei esse conceito, esse nome de reposição lipídica existencial. Por quê, Pi? Porque você pode criar um blend ali de reposição lipídica que devolve essa gordura boa, né, através de óleos vegetais, de óleos essenciais, de gordura adequada à biocompatibilidade, como eu costumo chamar nesse curso. Então, a biocompatibilidade ou a bioafinidade com o cabelo, né, usando conceitos da aromaterapia e ainda tendo esse conceito existencial. Então, não é um serum, um olhinho, ou também não é só um blend para os fios. Não, é uma reposição lipídica existencial, porque vai atuar no fio, na camada cuticular, no cabelo dela e vai potencializar também o processo existencial da sua cliente. E aí você pode, inclusive, escolher e optar por óleos vegetais e óleos essenciais que possam ter contato tópico, né? Nem todos os óleos vegetais essenciais nasceram para contato tópico, tá bom? Alguns sim, alguns não. Quando você compra, eles têm, normalmente no rótulo, assim atrás, eles têm ali dizendo se é tópico, se não é tópico, se pode, se não pode, tá bom? Isso é como se fosse um medicamento, ele vem ali sempre o indicativo. Tá? E se ele pode ser tópico, melhor ainda, porque ela pode, ou também quando ela não pode ser tópico, acho que eu já dei esse exemplo em outras aulas, se ele não pode ser tópico, né? Aí você vai fazer mais de borrifar, para que ela não precise ficar passando com as mãos, ao invés de fazer ele com a pipeta, com as gotinhas, né?
E, junto com isso, você também vai criar o processo onde, quando ele não é tópico, ela pode pegar um lencinho, ela pode pegar um tecido, ela pode pegar uma almofadinha, ela pode pegar alguma coisa perto da mesa de trabalho dela, ela pode dar uma gota no algodão, alguma coisa assim, ela vai ter o processo aromático, ela vai ter a experiência existencial da aromaterapia também ali usando, tá bom? Vamos em frente. E isso é também aromaterapia capilar, além dos cabelos, com certeza absoluta. Uma das coisas que eu mais inspirei e toquei no assunto, lá em cima, no outro módulo, mas aqui não pode deixar, é o processo de que quando uma cliente ela começa a ser tratada, acompanhada, né, ou você vai traçar um planejamento para ela, você precisa, por incrível que pareça, você precisa inspirar as pessoas, né, fazer com que elas lembrem de respirar, de oxigenar, que elas mantenham a frequência ativa, né? E que elas se lembrem que esse processo de frequência ativa é um processo de purificação e de nutrição também, né? É um processo de desencapsular, eu coloquei aí, emoções que atacam diretamente o nosso sistema límbico. Então, eu até peguei essa foto mais fashionista, e hoje à noite nós vamos ter uma bela de uma aula, de uma live, que depois eu vou colocar a gravação aqui para vocês do curso. Eu convidei um professor, né, o Marcos Rojo, e ele vai falar um pouquinho sobre algumas características do silêncio, da respiração, do processo de oxigenação, de frequência ativa, e como isso melhora a performance não só emocional, tá bom? A nossa performance física, né, metabólica também, porque quando a gente respira, quando a gente oxigena melhor o nosso corpo, a nossa saúde como um todo, ela fica muitíssimo melhor, né? São os pranayamas, que é energia vital, não de uma forma mística, mas de uma forma científica. É importantíssimo quando você vai fazer uma massagem numa cliente, quando você vai passar uma aromaterapia capilar para ela, é você pedir para ela para que ela se concentre, para que ela respire profundamente, para que ela respire, inspire e expire, para que ela ponha a respiração no ritmo frequente dela, mas que ela também faça esse processo de oxigenação, para que ela se lembre dessa frequência, de manter esse processo o mais ativo possível, né? Isso a gente não pode esquecer desse conceito de forma nenhuma, tá bom? No conceito de purificar, nutrir e desencapsular, também entra a questão capilar aqui, né? Por que a questão capilar? Porque é na aromaterapia que a gente vai purificar o couro cabeludo, nutrir a haste capilar e desencapsular. Não sei se você viu já, você já deve ter visto, mas nós temos uma aula lá em cima, no primeiro norteamento, nós temos uma aula que eu entrevisto uma cliente durante 40, 50 minutos e eu faço uma experiência com óleo essencial e óleo vegetal, eu pingo num copo de isopor, né? Não lembro se era de isopor ou de plástico, e ele derrete. Então, a presença do óleo naquele copo, ele faz o copinho rasgar. Só a presença do óleo faz o copinho rasgar. E aí, o que acontece? Esse processo é um processo de desencapsular, ou seja, ele não é biocompatível com sintéticos, né? Com muitos plásticos e tudo. O que isso significa? Nós vamos ver aqui embaixo, no processo de transição capilar 2.0, alguns blends que têm um processo de desencapsular, um processo de retirada de resíduos, né, de densidades que estão presentes na haste capilar e que sim fazem com que resíduos que estão alojados ali soltem. Isso a gente tem que pensar que pode acontecer também com cores, com tonalizantes, né, com outras coisas que estão ali em camada cuticular, mas a gente vai falar mais um pouquinho disso na frente, tá bom? Então vamos lá. Uma dica importante, falando um pouquinho dessa questão de desencapsular. Se o óleo ele é natural e ele pode impactar a cor, nós temos que tomar cuidado com alguns blends que nós vamos criar. Por exemplo, aqui eu coloquei só um exemplo de receita, hidratação cabelos claros. Então eu coloquei lá, é o mesmo óleo vegetal, abacate, e cabelos escuros, coloquei abacate, só como exemplo, existem outros, tá bom? Mas aqui, observa aqui no cabelo claro, de uma forma até já bem conhecida popularmente, eu coloquei a camomila, não porque ela vai clarear, mas porque ela também
provavelmente tem menos risco de manchar um cabelo claro. E já aqui no escuro eu coloquei o cedro. Como assim, Pietro? Um óleo, ele pode manchar a camada cuticular? Ele pode, porque ele tem uma pigmentação natural, né? Então ele pode sim, dependendo do grau de clareamento do cabelo, ele pode interagir com a camada cuticular. E você pega um loiro muito dourado, um loiro muito branco, ele pode ter uma leve mudança, suave, né? Discreta. Mas ele pode acontecer, não estou dizendo que ele vai tingir os fios, mas a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria em cores muito abertas ou em cabelos extremamente porosos. Então, por isso que eu falei dessa questão do desencapsular. Ele não só desencapsula pigmentos, como ele pode deixar resíduos, né? Às vezes a gente mexe com alguma coisa da natureza e aquilo pode manchar, sei lá, você mexe com uma beterraba, né? Você é extremista, mas mexe com uma beterraba, às vezes ela pode manchar um pouquinho a sua mão. Então as plantas, os óleos, às vezes eles têm esse processo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse conceito, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de seborreia ou de dermatite seborreica, de óleo vegetal de copaíba e óleo essencial de bergamota, né? Se você não sabe ainda, tem uma matéria lá em cima, que a gente falou já o que é a seborreia, que é uma inflamação na pele. Agora, por que ela está aqui? Porque como ela é uma descamação e provavelmente, obviamente, uma vermelhidão, principalmente em áreas como face, sobrancelha, né? Ela vai ter canto do nariz, couro cabeludo, colo, como tem outras partes do corpo, a gente pode e deve, né, observar os contatos também tópicos nessas regiões. Então você precisa testar com calma, você precisa avisar o seu cliente que os olhos não têm fotoproteção, como eu já falei dezenas de vezes, eu sempre dou essa informação para que vocês não esqueçam, isso é muito importante. Mas você vai, muitas vezes você vai preparar uma sinergia que é ali para o couro cabeludo, né? E muitos homens que, não são só homens, mas muitos homens têm, às vezes, na sobrancelha, na barba, e eles vão utilizar a mesma sinergia que você criou como terapeuta capilar humanizado para tratar essas regiões, tá bom? Então, é a responsabilidade de procurar ter esse zelo. Aí eu coloquei, como eu coloquei 2 vezes o óleo vegetal de abacate, eu coloquei aí para vocês já saberem que ele é um carreador potente de vitamina A, B1, B2, ele é altamente lipídico, né? E ele é muito bom para nutrição e restauração também, tá bom? Mas é altamente lipídico e é biocompatível totalmente com a pele, é maravilhoso, é muito amável, tá bom? Os óleos carreadores, que são os óleos vegetais, eles provêm de sementes, plantas, frutas, né? Como eu já disse, são biocompatíveis à pele, eles não interferem na respiração da pele e, além disso, eles são biodegradáveis, tá bom? O que é biodegradável, Pi? Diferente dos cosméticos tradicionais, muitos cosméticos tradicionais que a pessoa usa lá no banho, no lavatório, ele vai para o ralo, mas ele não é biodegradável, né? Então ele vai contaminando todo o nosso solo, vamos chamar assim, né? E as nossas águas. E os óleos vegetais, quase todos têm um processo de anti-envelhecimento, né? O que significa um processo de anti-envelhecimento, Pietro? Não significa que a pessoa não vai envelhecer, como eu falei na aula passada, mas significa que ele cria um processo de longevidade e de saúde, né? Num processo onde a pele ela não envelhece rapidamente como os óleos que são bioacumuláveis, né? Que degradam a pele, que seriam os óleos minerais, que seriam os óleos ruins para esse tipo de contato, tá bom? E também não são biodegradáveis os óleos minerais. Já os óleos carreadores, eles têm essa biocompatibilidade. Aqui vem uma foto de inspiração, então até escolhi com bastante atenção aí, e vou deixar um sentimento, um pensamento que é a inspiração de uma aromaterapia antroposófica, que nós falamos, deixei até alguns livros, né, de material complementar para vocês, eu deixei os 12 sentidos, eu deixei mais de um, na verdade, eu não me lembro, lá em cima nos módulos. Então, são os aspectos profundos do ser e a busca na natureza para os impactos de aspectos do nosso corpo físico e espiritual, né? O que eu quero dizer de aspectos físico e espiritual? A gente fala muito na aromaterapia, e aqui talvez seja uma particularidade não científica, mas seja uma particularidade do meu curso, da terapia capilar humanizada, a gente fala muito na aromaterapia sobre os aspectos físicos e os aspectos cerebrais, emocionais, né, do cérebro emocional. Mas existe um processo muito
talvez inexplicável com palavras, mas compreensível quando você está vivendo aquilo. E eu já convidei vocês, mas convido vocês a implementarem uma vida de reconexão com a natureza e terem contato cada vez mais com esse aspecto. Mas todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, independente da sua religião, da sua fé, que vê um pôr do sol, caminhar na grama, sei lá, tomar uma chuvinha, né? Hoje em dia não dá para a gente não ficar dodói, mas assim, você tem um contato com o cheiro do mato, você está numa praia maravilhosa e dá um mergulho no mar. Então, os aspectos de impacto da natureza com o nosso corpo, eles transcendem uma questão física e eles têm quase que um impacto físico, físico-espiritual ou energético também, se você quiser chamar assim, né? Então, são coisas que talvez a gente não saiba definir, a gente não saiba compreender, ou melhor, a gente não sabe explicar a compreensão que a gente tem, mas é real, né? A gente sabe que é real. E é até uma coisa muito, muito legal que eu me lembro, que tem uma passagem, inclusive bíblica, que fala que as plantas, né, vão servir de remédio e as frutas, os frutos vão servir de alimento. Né? Isso é uma coisa muito legal. E tem também uma história no Velho Testamento que fala sobre a rainha Esther, e fala que ela passou 6 meses no tratamento dos olhos, e depois, se eu não me engano, mais 6 meses nos tratamentos de beleza. É até uma história legal de ler, porque é um conceito muito antigo, né? Muitos milhares de anos, acho que antes de Cristo, e está lá no Velho Testamento, e fala sobre exatamente uma mulher que foi cuidada através da sabedoria dos olhos, através dos sábios que tinham contato com essa ciência naturalista, né? Vamos chamar assim. E lá está atrelado a conceitos de tratamentos de beleza. Se você pesquisar lá, você vai ver. E isso também lá tinha uma leitura de preparação espiritual dela. Né? Então, ali no caso dela, tinha uma questão de um tipo de jejum específico, de uma preparação fitoenergética, que seria a melhor expressão, né? Fitoenergética, fito vindo da planta, e energética vindo mesmo desse mundo energético espiritual, que transcende os nossos entendimentos e é uma coisa que eu não quero deixar de frisar na aromaterapia capilar, tá bom? Vamos lá, isso aqui a gente já falou, mas eu preciso deixar bem claro aqui que é o que? A identidade do nosso trabalho, principalmente, a gente já sabe, quem trabalha com cabelos crespos, cacheados, quem trabalhou com transição capilar, você já sabe, já tá assim, maduro de saber que nós fugimos dos óleos minerais, dos silicones, da maior parte dos silicones, dos corantes sintéticos, das fragrâncias sintéticas e artificiais, de produtos com testes em animais, de matéria-prima de origem animal e sintética, tá bom? Lembrando que isso aqui é a identidade da terapia capilar humanizada. Pietro, todos os produtos, 99% dos produtos, 100% dos produtos que a gente vai usar, nenhum tem corante sintético? Olha, infelizmente, não, pode ser que algum tenha. Mas nós temos que procurar, é isso que eu chamei de desindustrialização cosmética. Por quê? Não estou só revisitando uma coisa que eu já falei. É porque se eu vou trabalhar com a aromaterapia capilar, se eu vou criar os tratamentos para minha cliente no couro cabeludo, na haste do fio dela, se eu vou tratar uma cliente com os produtos, eu tenho que, na medida do possível, tentar não cruzar as duas coisas, né? Porque seria incoerente tecnicamente eu, de repente, tratar o cabelo dela com aromaterapia, hidratar, como a gente usou agora há pouco aí em uma receita de exemplo, tratar lá com óleo vegetal de abacate, óleo essencial de cedro, camomila, enfim. E ela em casa usar um produto de óleo mineral, né? Ela ter lá um produto que ela usa, ou que tem um corante sintético, um silicone artificial. Então seria legal que a gente equilibrasse isso e que a gente mantenha essa identidade firme. E muitas vezes você vai ter um processo com a cliente, né? Que é o que eu chamei aí, já falei várias vezes, que é a curva sistêmica, mas você precisa ter consciência, que é assim, como se você fizesse um acordo com a sua cliente. Quando ela entra para fazer a escolha por esse caminho da aromaterapia capilar, ela vai ter que abdicar, ou vai ter que começar um processo de abdicar da maior parte dessas substâncias que tem aí, para que ela escolha um caminho, de fato,
naturalista, tá bom? E nós temos que ficar atentos, porque nós temos marcas que são envasadas e que são fitoterápicas, que são, como eu posso dizer, que são vendidas no mercado como puras, como naturalistas, né? E às vezes até acontece, muitos alunos meus, eles me mandam, eu trabalho só com marcas naturalistas, né? Aí quando você pega lá o produto que a pessoa usa lá, o que ela indica para cliente, tem lá uma fragrância sintética, artificial. E tá tudo bem, você não precisa brigar com a marca, nada, mas como diz uma aluna minha, a Cris, é a sua função como terapeuta capilar humanizado, muitas vezes conversar com a marca, com o distribuidor, com o fabricante, e falar, olha, essa fragrância sintética aqui, ela desqualifica a identidade do seu trabalho e do meu trabalho, como um processo naturalista. Se encarece muito usar uma fragrância naturalista, a gente não poder deixar sem a fragrância sintética, né? Porque senão a gente fica misturando os sintéticos. Eu sempre dou um exemplo bizarro. Eu sempre falo assim, é igual você comer agrião de salada no almoço e você quebrar um pouco de Ruffles em cima, né? Então você pega uma coisa que é muito sintética, que é muito trash, e mistura com uma coisa que é muito natural, muito boa. Só que você compromete a aderência e a absorção daqueles nutrientes, porque é lógico que o agrião faz bem e vai te trazer muitos benefícios para a sua saúde, só que comendo ele com Ruffles, você teve um cancelamento ali daquela eficiência, tá bom? Então são regras básicas para utilizar a aromaterapia. E aí, com bastante atenção, quero que vocês prestem bastante atenção nisso, eu criei mais um nome aqui para vocês, eu deixei vários nomes de tratamentos, de protocolos, de várias coisas. Esse curso é recheado de coisas que com certeza absoluta vocês nunca ouviram, não é verdade? Então, assim, criar receitas básicas e intensas. Então, por exemplo, eu criei o nome de uma receita básica e intensa. Gelé Tea Tree. Né? Gelé de gel, gelé Tea Tree. Então, gelé Tea Tree é o quê, Pietro? É uma receita que eu criei para esse curso, para esse conceito da terapia capilar humanizada, que é aloe vera. Né? Até aconselho, mais uma vez, que você pode sim comprar aloe vera na feira, no mercadão, onde você quiser, mas se você puder plantar uma aloe vera, se você puder escolher o tipo de terra, se você puder fazer ali um processo bem orgânico, né? Se você puder cultivar ali localmente no seu salão, no seu estabelecimento, você não vai precisar de muito, né? Ela cresce, um talo dela tem muito gel, né? E se você puder colher ali com cuidado, né? Você às vezes compra num lugar, você não sabe como aquela planta é colhida, você não sabe em que jardim ela foi feita, você não sabe se, sei lá, o cachorro faz xixi em cima, você não sabe como é que é ali, né? Então, se você puder cultivar ela organicamente, se você puder colher com cuidado, se você puder trabalhar esse conceito, né, de criar realmente uma estrutura ali que é básica, mas que tem um contexto naturalista intenso por trás disso, e você vai poder se beneficiar de todas as propriedades que ela tem, hidratantes, nutritivas, curativas ali, que a gente já sabe, e você vai poder adicionar, por exemplo, um óleo essencial de tea tree, né? E você vai poder criar um tratamento que você pode dar o nome de gelé tea tree, e você pode prometer uma emoliência biodinâmica. Olha que bonito o nome. Então você pega uma coisa que é simples, que é eficiente, que não é só marqueteira, que não é um nome que você está fazendo só para venda. É gelé porque realmente a aloe vera ela é um gel, né? Ela é um gelé. É tea tree porque é o óleo essencial de tea tree que você vai adicionar nesse blend, nessa sinergia. Então é bem básico, é o gelé de aloe vera e o óleo essencial de tea tree. E você pode prometer para sua cliente propriedades hidratantes, nutritivas, curativas, regeneráveis e emoliência biodinâmica. Então, essas propriedades que você está ali colocando como resposta do tratamento que você personaliza para o seu cliente no seu salão, no atendimento físico, presencial ali, é uma coisa extremamente simples de ter, simples de fazer e com uma promessa efetiva daquilo que essas plantas, elas realmente têm de entrega. Elas são de verdade, verdadeiramente cientificamente comprovado que elas têm propriedades hidratantes, nutritivas, regeneráveis, curativas, e que esse blend, ele dá essa emoliência biodinâmica, tá bom? Então, muitas vezes,
não é você pôr muita coisa, mas é você contextualizar, criar o nome certo, criar as receitas certas e trazer essa riqueza no simples, né? Uma aluna falou para mim esses dias aí, trazer a riqueza do básico bem estruturado. Então, esse é um básico bem estruturado que você pode praticar. Eu aconselho você fazer primeiro em você e testar, para você ter essa sensação, ter essa biodinâmica, tá bom? E aí, lembrando sempre que todos os tratamentos que você for criar, né, eu criei peguei uma imagem de uma sala simples, né? Tudo bem, bonita, chique, mas simples. Um espelho, um sofá, uma poltrona, aliás, uma mesinha e uma planta ali, né? Mas na verdade, para ilustrar o conceito de você, às vezes a pessoa fala, ai, Pietro, mas como que eu vou criar para minha cliente, além da parte física do cabelo dela, né? Porque aqui a gente estava falando de físico, né? O impacto que ele faz no tópico, na pele e no cabelo, né? E lógico que ele também vai atuar no sistema límbico dela, mas como que a gente pode fazer esse conceito? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para um cliente na terapia capilar humanizada dentro da aromaterapia capilar é pedir para ele listar as principais metas de bem-estar. Ou melhor, não só a primeira pergunta, mas a primeira pergunta depois do cabelo, depois das necessidades específicas, né? Então, se o nosso último exemplo, o cliente precisa de uma emoliência e de um processo nutritivo, de um processo de hidratação, a gente pode usar o Gelete Tree, que foi a receitinha que eu dei aí agora. Mas pós isso, né, antes da gente entrar realmente no atendimento, a gente pode pedir, deve pedir para a cliente listar os principais metas de bem-estar. Muitas vezes as clientes, às vezes quando eu faço essa pergunta, elas nem sabem o que responder. Né? E aí eu tenho que melhorar a pergunta, em vez de colocar as principais metas de bem-estar, eu coloco o que você deseja melhorar no seu estilo de vida. Isso é muito importante para que a gente possa realmente diferenciar os nossos tratamentos e criar realmente um atendimento de aromaterapia capilar. Né? Não é só usar produtos naturais. Não é só usar produtos de marcas veganas e não é só usar produtos liberados. É muito mais do que isso. É impactar a saúde capilar do seu cliente, atuando também nas metas de bem-estar. Não tenham medo de atuar nas metas de bem-estar e não tenham medo de criar tratamentos, né, que possam trazer melhoras no estilo de vida da pessoa, gente. A aromaterapia é isso. Bem-vindo à aromaterapia capilar humanizada ou aromaterapia além dos cabelos, como eu gosto também de chamar, tá bom? Vamos lá. Então, assim, os óleos essenciais, para quem não sabe ainda, ou se você não sabe definir, ou às vezes a cliente pergunta, mas o que é um óleo essencial, né? Muitas clientes já ouviram falar, mas elas não sabem o que é. Já ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que é. Então, eu coloquei alguns tópicos aí para simplificar, para você poder explicar para sua cliente quando ela não sabe o que é. Então, são compostos aromáticos voláteis, porque eles têm essa explosão que a gente já falou no começo da aula de hoje. Já falei também que eles vêm de semente, casca, caules, raízes, flores, né? Falei tudo isso no começo da aula. São altamente concentrados. Agora, aqui entra um detalhe. Altamente concentrados significa que eu preciso de pouco para o muito que ele realiza. Agora, para que ele tenha potência e eficácia, o que vai mandar? É o grau de pureza dele. Então, se você começa a procurar marcas de óleos essenciais que você quer comprar, e você acha lá um óleo essencial, vamos pensar aqui, você pega lá grapefruit lá, né? Você pega um grapefruit. Então, você pegou um grapefruit e aí você vê um para vender que custa R$100, né? E você vê um outro para vender que custa R$21. Obviamente, preço não é sinônimo de qualidade, mas nem para baixo nem para cima, né? Ser mais caro não significa também que porque é mais caro ele é melhor, ele é mais puro. Mas a gente tem que avaliar quais são as certificações, qual a credibilidade da empresa, a gente tem que pesquisar a matéria-prima, né? Eu falo muito isso no meu outro curso, no TP Mechas na Água, sobre os pigmentos. Por que a gente precisa escolher marcas que são idôneas, que têm credibilidade, né? Que na hora da compra dos nossos óleos essenciais?
Porque, não sei se você sabe, mas a potência e a eficácia desse óleo está ligado literalmente ao grau de pureza dele, ou seja, a forma que ele foi extraído. Então, ele ter um aroma legal ou ele ter um preço legal baixo ou alto não é um sinônimo de que ele tem grau de pureza. Então, a gente tem que ver quais são as certificações, acompanhar todo o processo da cadeia da marca, pesquisar mais, entender de onde vem, como é que é, certificar. Quando você lê num site, num blog, em alguma coisa, você, né, ir lá e olhar. Eu gosto muito do conceito, por exemplo, da Davines como cosméticos capilares, né? Não só como questão de óleo, mas como cosmético capilar, porque eles têm a fazenda deles e as pessoas vão para lá, fazem cursos, conhecem o lugar. Então, essa abertura de conhecer o processo, né? Essa transparência, que é uma palavra que tem que reinar na escolha de óleos essenciais e grau de pureza, ela tem que ser muito minuciosa, tá bom? Para que vocês tenham realmente potência e eficácia nos tratamentos de beleza e nas práticas de bem-estar. Então, anota aí, esse conceito aqui, ó. Esse conceito aqui é que você, terapeuta capilar humanizado, você trabalha, sim, com tratamentos de beleza, né, que são os tratamentos capilares, mas você trabalha também nas práticas de bem-estar do seu cliente. Você é um facilitador desse processo, tá bom? Mais alguns minutinhos aí essa aula. Fiquem firmes, continua aí, eu vou colocar algumas partes agora com relação à parte capilar. Só a tela agora deu uma bugadinha de leve. Ela já vai abrir, tá bom? Só um pouquinho. Aí, acho que eu vou ter que dar uma... Me escutam novamente? Tudo bem aí? Pedir só para Denise, como a gente está gravando a aula ao vivo, pedir para Denise só me dar um ok, se está tudo certo, a tela, o áudio, por favor. Quando eu estou compartilhando a tela, eu não enxergo o chat. O chat não aparece para mim, tá bom? Então, se alguém puder confirmar para mim que a tela está aparecendo lisos com oleosidade, está aparecendo aí? Alguém pode confirmar, por gentileza, se está tudo certo, se está tudo ok? Som. Som. Pietro, tá tudo ok por aqui. Obrigado. Pronto, vamos lá então. Ups. Então vamos voltando um pouquinho. Pietro, tá Oi? tudo ok, tá? Tá bom, obrigado. Então vamos lá, galera. Seguindo em frente, entrando aí na parte dos lisos, dos crespos, dos cacheados, da aromaterapia capilar humanizada, agora a gente vai lá embaixo, né? Então a gente escuta muitas pessoas reclamando, pessoas que têm cabelo liso, né? Não só liso, mas a gente escuta, é uma característica, na maior parte das vezes dos lisos, as pessoas reclamam, ah, meu cabelo é liso, ele é fininho, e ele tem uma oleosidade, ele fica sujo rápido, né? As pessoas reclamam disso. Então, eu coloquei aí uma personalização de protocolos. Não trabalhem só com essa, mas é uma dica, por exemplo. Né? E eu coloquei aí um óleo vegetal, deixei em aberto para a gente definir junto, de acordo com o estilo de... Tipo, na verdade, né? Não é estilo. Tipo de couro cabeludo da pessoa. E
coloquei algumas dicas de óleo essencial de sálvia, hortelã-pimenta e cedro. Né? Lembrando sempre que aqui a gente vai ter uma média de 10 ml de óleo vegetal no máximo, 10 ml, uma colher de sopa às vezes, tá bom? E de 5 a 6 gotinhas divididas entre essas três aqui. Então, a gente vai ter uma de sálvia, 2 de hortelã-pimenta, 2 de cedro, a gente vai equilibrar e a gente vai medindo isso aqui, tá bom? A gente vai controlando. Essas são plantas que têm essa característica mais adstringente, né? Que elas impactam mais o processo de oleosidade e de extrema oleosidade. Lembrando que isso não é para uso diário, isso é para protocolo no seu salão, e você pode repetir um desse aqui a cada 20 dias, não é uma coisa que você precisa fazer sempre, porque como eu te ensinei na aula de ontem, na aromaterapia capilar, não fica só atuando na pele, né, no couro cabeludo da sua cliente, ali na hora que está agindo. Lembra sempre que a aromaterapia é sim também um medicamento, né, natural, mas é. Então, a gente tem que entender que ela continua processando ali, né, nos próximos dias. Então, a gente cria um espaçamento para esse conceito. Aí aqui eu peguei a foto de um bebezinho, mas a ideia nem era mostrar um bebezinho, mas era mostrar pessoas que têm pouquíssimo cabelo, até idosos, homens não idosos, né, mulheres não idosas, que às vezes têm uma alopecia androgenética e outras características que a gente viu aí no curso e vai ver ainda nos protocolos. Então, para esses conceitos de pouco cabelo, a gente precisa voltar para esse tema da aromaterapia além dos cabelos. Por quê? A gente tem que criar uma sinergia que vai impactar a vivacidade e o poder dos protocolos, como a gente está criando um protocolo aqui, né? Então, vamos supor que a pessoa vai usar aqui alguma coisa de estimulante mesmo, capilar, aqui no couro cabeludo, estimular. E aí muitas pessoas, vem sempre aquela pergunta, mas Pietro, nos casos genéticos, adianta eu tratar? Né? Sim, adianta você tratar desde que ainda tenha, né, o cabelo, o ósseo, desde que ainda não tenha ainda cicatrizado. Por que que a gente trata esses casos? Para estimular, para tentar realmente combater esse processo de envelhecimento ou de perda natural genética. Nesses tipos de casos, quando a pessoa tem pouco cabelo, não vai ser só com terapeuta capilar, não vai ser só com aromaterapia. Nós vamos fazer tudo aquilo que vocês já aprenderam no curso aí de sistema integrativo, né? Uma tricologista, provavelmente, que vai vir para suplementar via oral. Vamos ter a intervenção de equipamentos aqui também, que é bem-vinda nesses casos, tá bom? E a gente vai criar sempre protocolos de integração, que eu chamo de psicoemocional, para diminuição de níveis de expectativas. Por quê? Não é nem diminuição, falei errado, é controle, equilíbrio. Porque essas pessoas, quando elas têm pouco cabelo, ou quando o cabelo está ralo, elas costumam ficar muito ansiosas, né? Elas costumam ficar com uma expectativa muito elevada, agitadas com o tratamento. E durante o processo de tratamento terapêutico, você tem que se preocupar, sim, com os óleos e com os blends que vão atuar nessas dinâmicas, né? Nossa próxima aula, que é a nossa aula de protocolos e receitas, eu vou vir com protocolos em cima de cada uma das disfunções, de cada uma das patologias capilares, eu vou trazer ali específico para cada uma delas o que a gente vai fazer, mas eu não gosto de engessar. Por quê? Se a gente engessar e se a gente pensar, seborreia é isso, dermatite é isso, a gente mata essa parte psicoemocional e a gente precisa integrar os protocolos, né? Então, o protocolo ele tem que ter eficácia tópica, eficácia em cima da disfunção, em cima da situação capilar que aquele cliente tem, mas ele tem que também, por exemplo, porque os níveis de expectativa e de ansiedade de uma pessoa que está com o cabelo assim, mexem hormonalmente na parte hormonal dela, ou dele, ou do homem, e atrapalham o resultado, como eu já falei em outra aula, lembra disso? É o processo do tratamento, porque senão você entra com o tratamento certo, o óleo que estimula o couro cabeludo, o tônico certo, ativação de frequência vulcânica, o cronograma de espaçado, né, inteligente, onde você faz uma profilaxia a cada 40 dias e no processo desses 40 dias você faz uma sessão no meio de 21 dias. Com aromaterapia, você muda as rotinas de casa, você ensina o cliente a não esfregar a toalha, você faz as ativações todas que você tem que fazer, ele toma o suplemento, mas a expectativa dele, psicoemocional, é tão elevada e você vacilou
e você pode ter certeza que um médico não vai se preocupar e não vai personalizar nada para o seu cliente com relação a esse quesito psicoemocional. E aí o seu cliente fica tão agitado na expectativa dia a dia ali, ai, meu cabelo não está crescendo, meu cabelo não está crescendo, que isso atrapalha a performance da aromaterapia capilar e de todos os tratamentos que o seu cliente está fazendo, beleza? Então essa é uma responsabilidade sua, tá bom? A mesma coisa, levando para esse conceito da psicoemocional, nós vamos ter o tal do Big Shop, famoso Big Shop, que nós vamos falar mais dele aí na matéria de baixo, da desprogressiva sem química e da transição capilar 2.0. Porém, preste atenção, o Big Shop é sim legal, o Big Shop é sim interessante, mas, leia aqui embaixo, primeiro, humanizar é personalizar o processo. Né? Então, se humanizar é personalizar o processo, eu posso também, para essa situação, criar blends, né? Pode ser até pré-corte, blends que vão vir com protocolos de integração de impacto psicoemocional e níveis de expectativa. Então, quando a cliente vai lá no seu salão, ao invés de você, isso é só uma opinião minha, tá bom? Ao invés de você só falar para a pessoa, igual eu coloquei aqui, não massificar a atitude, né? Ao invés de você falar assim para a pessoa, não, mas, meu, todo mundo faz, todo mundo se sente bem, você já viu o filme e tal, isso é muito legal. Não, você tem que levar em consideração quem é aquele ser. Você tem que humanizar e personalizar o processo e o protocolo para aquele ser. Então, se você sabe que a pessoa está frágil, você sabe que ela está com dificuldade de ter coragem para aquilo, se ela já está ressentida antes de fazer, você vai preparar um blend, uma sinergia de óleos, e você vai fazer uma massagem no couro cabeludo, você vai colocar um processo aromático ali, se não for tópico, você vai colocar um processo ali, você vai criar uma sinergia para ela levar para casa, para que ela tenha estrutura emocional para sustentar esse Big Shop, né? Então, o seu conceito de atendimento, ele entra para um processo terapêutico, complementar. Você entende que a aromaterapia capilar, ela pode gerar e vai gerar um novo mindset, uma nova mentalidade sensorial ao seu cliente. E você consegue criar uma constituição da matéria invisível. Ou seja, como eu falei no começo do módulo anterior, na primeira aula do módulo de personalização, eu falei sobre você tratar o exterior e o interior. Então, quais são os impactos da aromaterapia capilar num Big Shop? Big Shop, será que é só eu marcar minha cliente e eu ligar minha maquininha, eu pegar minha tesoura e ela que se lasque com o emocional dela, né? E ela que entenda que todas as mulheres que são empoderadas e são fortes e que fizeram filmes e que têm o poder de Grayskull, nem toda mulher é forte assim, nem toda flor tem uma raiz tão profunda, né? Nem toda árvore e nem toda planta, nem toda flor tem a mesma estrutura. E se cada mulher e cada ser humano é uma estrutura, uma rigidez, nós, como terapeutas capilares, nós vamos sim conceituar os nossos atendimentos dentro desse processo terapêutico. Nós vamos entender que nós podemos criar um processo, sim, para fazer o Big Shop, tá tudo bem, pode fazer, mas um mindset, uma mentalidade sensorial, vou impactar ela nos 5 sentidos dela, né? Vou impactar ela no sistema límbico dela, vou dar constituição para ela de uma matéria invisível. Então, ela pode ter o impacto de cortar o exterior, o visível, mas ela pode ter um fortalecimento de personalização de um processo onde ela vai estar estruturada, vai estar calçada para esse processo. Isso é aromaterapia capilar humanizada, né? Porque é um processo interagindo com o ato capilar, mas atuando, né, psicoemocionalmente na nossa cliente. Tá bom? E aí eu trouxe um exemplo maravilhoso, que é esse exemplo aqui, que a gente já sabe, né? Um exemplo como esse, de um crespo, não vai adiantar fazer aqui nesse cabelo liso desse jeito, nessa distância de um crespo para um liso, não é o caso para uma transição capilar 2.0 e muito menos para uma desprogressiva. Por quê? Porque a gente está aqui com liso, a gente está aqui quase no 1A, e aqui a gente está no crespo, a gente está no 4, né? E se a desprogressiva ela vai voltar 2, male, olha lá, se a gente for muito vitorioso, 3 casas, se você não sabe o que é isso ainda, fique tranquilo, nós vamos aprofundar na matéria embaixo, né? Você sabe que por mais que esse 1A ele volte para 1A, 2A, 2B, ainda que ele fique um 2B, que é um ondulado, raiz lisa e ponta ondulada, não vai resolver a quebra aqui, né? A díspare é um cabelo que tem indicativo para um Big Shop, não adianta. Agora,
O que é um corte terapêutico? O que é um Big Shop terapêutico? O que é um Big Shop na aromoterapia capilar humanizada? É um corte terapêutico, a gente vai ter uma matéria de corte terapêutico aí embaixo, mas é importante aqui já trazer na aromoterapia, porque é a aromoterapia capilar que vai impactar o Big Shop, é ela que vai, por exemplo, só dando um exemplo, contextualizando, então se a cliente ela está segurando esse cabelo já há tanto tempo aqui, e ela não cortou até hoje, mas ela já sabe que não tem jeito, que ela vai ter que cortar, que está horrível, que todo mundo está falando, que está incomodando ela, você não vai só cortar, mas você vai preparar um blend, né, uma lavanda que é calmante, que é relaxante, para o momento, para o épico momento de cortar esse cabelo. O corte é terapêutico não só porque ele é bordado, o corte é terapêutico porque eu implemento a aromoterapia capilar, né, impactando emocionalmente, preparando o ambiente, preparando a minha cliente, preparando toda a estrutura para que ela não fique nervosa. Já ouvi clientes falarem, minha mão está suando, já vi meninas chorando, já vi meninas travarem, cortarem, depois sair no salão e chorar. Então é preparar ela, calçar ela, estruturar ela para isso, para o momento, e preparar as rotinas dela, por exemplo, com óleos base tangerina, que vão melhorar o humor dela, né, nos próximos 15, 20, 30, 40 dias, até que ela se adapte com a mudança, com a transformação, com a poda, né? E que a gente crie uma poda terapêutica, e não uma... Quando eu vejo um Big Shop sem uma abordagem terapêutica, para mim é tipo quando eu vejo uma árvore, alguém ir lá e serrar a árvore e ela cair, né? Por mais libertador que seja, em algumas pessoas pode ser traumática, pode não ser libertador, pode ser traumática, né? Então é importante a gente ter essa sensibilidade e surfar numa outra dimensão e entender que o seu corte terapêutico, a sua poda terapêutica, o seu Big Shop terapêutico, ele vai continuar sendo o mesmo Big Shop. Ele só vai receber todos os reforços da terapia capilar humanizada ou da aromaterapia capilar humanizada para que você crie essa esfera, para que você tente ao máximo blindar a sua cliente, prepará-la para essa estrutura, né? Senão fica aquela coisa assim que você vai fazer uma... Lógico, eu estou exagerando aqui do exemplo, mas você fala, vou fazer uma surpresa, né? Para a pessoa, aí você faz uma surpresa para a pessoa tem um infarto, né, no negócio. Não é o caso do Big Shop, mas estou generalizando, criando um processo extremo. Então você precisa criar esse ambiente, criar essa estrutura, trabalhar com aquele ser como um ser, né? Como uma pessoa, e esse é o corte terapêutico, tá bom? Também. Então, aqui a gente vê um outro Big Shop lindo, maravilhoso, né? Então, a gente não discute a qualidade de ganho estético que ela teve, né? O ganho estético foi incrível, mas lembra, terapia capilar humanizada é higiene, saúde capilar, beleza e bem-estar. Então, agora a gente está entrando nos conceitos de bem-estar. Como é bem-estar, não basta só ser belo e bonito. Então é belo, é bonito, é indiscutível o quanto ela ficou muito melhor, quanto a franja valorizou ela, o quanto o design do corte valorizou o rosto dela, o quanto ela ficou até higienicamente, visualmente, a imagem é mais limpa, porque deu uma cara melhor, deu uma estrutura para o cabelo, né? Mas a memória olfativa do que você criou para ela aqui por trás, vamos supor que essa cliente você criou para ela um corte terapêutico, então vamos supor que essa é uma página de propaganda lá no seu Instagram, você vai fazer agora uma paginazinha assim, lá você vai fazer um post dos seus Big Shop terapêuticos e você vai entender que o Big Shop terapêutico ele carrega uma memória olfativa. Então quando ela lembra do Big Shop dela, você vai diminuir o impacto, né? Não vai ser um momento de dor, de nossa, foi bom, foi gostoso, eu me libertei, mas doeu, né? Mas não, você vai fazer uma memória olfativa de qualidade, né? Então você vai preparar uma sinergia para aquela ambientação e sim uma imagem revigorante. Então você tem a imagem estética revigorante, mas você tem um conceito aromático por trás desse processo, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo que eu coloquei aqui, importante para essa aula, que se você trabalha com cacheadas, né, e com crespas, ou com lisas também, você pode criar nomes. Por exemplo, eu dei um nome aqui, óleo vegetal de copaíba, óleo essencial de melaleuca, né, extremamente bons para a pele. Aí aqui nós temos um frankincense, ylang-ylang e palmarosa. Então aqui eu queria uma tipificação,
né? Obviamente, a receita você não precisava colocar para cliente, você pode colocar óleos vegetais, ou você pode até colocar, mas não coloca todos os óleos essenciais, um blend, uma sinergia, que limpa, purifica e enche de doçura. Agora, esse limpa, purifica e enche de doçura não é uma estratégia marketing, são características desses óleos aqui. Então, a copaíba, a melaleuca, o frankincense, esses óleos aqui, eles limpam e purificam de fato, né? Eles são esses óleos que têm esse impacto tópico. E enche de doçura, que foi o Lang Lang, né? A palma rosa, e Lang Lang mais floral, aí numa outra vibe, porque ele tem um aspecto, né, límbico, olfativo, de doçura. Então, é sim um blend de couro cabeludo, né, que você pode fazer, até coloquei aqui embaixo, 15 minutos de massagem sem pausa e sem barulho. Então, imagina você, né, tendo essa experiência, uma experiência com óleos que limpa, purifica, enche de doçura, de 15 minutos de massagem sem pausa e sem barulho. Então, é um tipo de propaganda e é um tipo de fala e é um tipo de comunicação realista que entrega a eficiência capilar, que entrega a eficiência tópica de couro cabeludo, que limpa e purifica o couro cabeludo dela, que é um tipo de profilaxia base óleo, onde você não precisa usar um cosmético denso, mas você pode fazer um processo onde também vai dar toque e maleabilidade para essas regiões dela aqui que são menos oleosas, né, que tem menos camada lipídica aqui, que é normal desse estilo de cabelo cacheado, e vai dar uma resposta no cabelo dela, mas vai dar uma resposta formidável na experiência que ela vai vivenciar, tá bom? Então aqui, para a gente fechar a aula de hoje, essa aula, nós vamos ter aqui um pré-shampoo, presta atenção então, uma crespa, afro, black mesmo, né? A gente sabe que elas têm uma maior dificuldade de penetrabilidade dos produtos no couro cabeludo. Às vezes até a própria água, quando você vai molhar ali, demora para você conseguir penetrar, né? Conseguir umidificar. Então, esse é um blend, uma sinergia criada para a terapia capilar humanizada. É um pré-shampoo que tem a promessa e a entrega, não só a promessa e a entrega, de refrescância e vigor. Né? Como que eu crio isso, Pietro? Então, você pode pegar uma água ali, se você tiver uma água mineral, melhor ainda, né? E aí você vai colocar 100 ml de água e você vai colocar uma gota de Peppermint, uma gotinha do óleo essencial de Peppermint. E você vai usar essa água como um enxaguante saudável, refrescante, diminuir a inibição também, sabe? Quando a cliente é muito inibida, ela chega assim meio, né, aquele jeitão assim, então ele tem esse aspecto também, mas além da questão de diminuir a inibição da cliente, ele tem também essa questão de refrescância, de vigor, né? É extremamente saudável, extremamente refrescante, é um pré-shampoo. Então, você pode preparar ali, você pode jogar ali no couro cabeludo dela e massagear o couro cabeludo dela antes de lavar. Então, você pode fazer uma massagem de chegada na pessoa, né? Você faz ali e você aplica direto ali mais no couro cabeludo dela, você pode aplicar ali mesmo com um bulizinho, colocando a água bem, abrindo o cabelo delas, que é mais crespo, né? Então, abrindo o cabelo delas, aplicando na região branca aqui do couro cabeludo, aplicando ali na parte do couro mesmo delas, a parte mesmo do ósseo ali, fazendo essa massagem. Isso pode ser feito tanto no lavatório quanto na cadeira, tomando cuidado só para não escorrer nos olhos, tá bom? Porque pode arder, tá bom? Pode ter ardência. Mas é uma experiência olfativa e é uma explosão de refrescância no couro cabeludo e de vigor, de vitalidade mesmo, extremamente saudável para começar um atendimento, para começar uma conversa com uma cliente, né? Uma cliente que, de repente, você sabe que nós ainda temos ainda muitas crespas que muitas já muito bem resolvidas e muitas crespas ainda que têm dificuldade até de soltar o cabelo ou de mantê-lo solto, né? Então, esse pode ser um processo de chegada, um processo de refrescância mesmo, de vivacidade e de impactos todos. Eu aconselho que vocês façam essa experiência. Como a gente já está entrando agora em protocolos e receitas, né? Protocolos e receitas já são parte da matéria da aula de baixo, aí, tá bom? Então, a gente vai se ver já na nossa próxima aula aqui no nosso 5º módulo de aromaterapia capilar humanizada.